a palavra de Deus no Salmo 91. Quem tem o Salmo 91, abre aí. Abriu? Diz o quê? Vamos recitar juntos o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor. Isso aí. Sobre o Eterno Declara. Eu vou ler a minha versão, que é internacional, para que eu estou com a King James hoje. Eu vou ler a minha versão King James, mas você sabe de cor, a Ferreira de Almeida também pode declarar com a gente, não tem problema. Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal, diz a minha versão. Por isso que eu escolhi essa hoje. Ah, mas a minha versão diz outra coisa, o laço do passarinheiro ou da peste perniciosa, né? Assim que diz a sua, Ferreira de Almeida, tem algumas versões que eu gravei, que eu decorei na minha cabeça. Mas diz o quê? E ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou da praga mortal, como diz aqui em James. E ele te cobre com as suas plumas, e debaixo de suas poderosas asas ele te refugia. E a sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu, ó Brasil, não serás atingido. Somente com os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição distinta aos ímpios. Quem é o ímpio, gente? É aquele que pratica impiedade. Não vai achar que o ímpio é o não crente. Não é isso. Eu estou aqui para esclarecer algumas coisas com vocês. Porque alguém pode dizer assim, sobre aquele que não é crente, caiu, e sobre mim que sou crente, caiu alguma praga. Eu quero dizer para você que o Senhor está decretando uma palavra, não é uma palavra positiva, mas de fé sobre a sua vida agora. É uma palavra que existe há milhares de anos. Então, hoje eu quero te dizer que o Senhor está dizendo para você, ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você continua tendo a fé naquele que vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Está entendendo isso? O Salmo 91 é a respeito de ter medo, de ser levado em terror, porque o diabo é um perfeito terrorista. Isso nasceu no coração dele. Deus não faz terror. Deus é bom, gente. Deus não quer que isso que está acontecendo com o planeta aconteça. Deus não quer, Deus é bom. Mas nós estamos num sistema, desde que o homem pecou, aberto a milhares de doenças diferentes. Então, é responsável que eu me cuide, é responsável que eu me vacine, é responsável que eu obedeça às ordens que nós estamos recebendo. Mas é irresponsável entrar no terror. Isso eu ouvi dos médicos, isso eu ouvi de autoridades. O terror é irresponsável. Então, a palavra de Deus para a nossa quarentena de Salmo 91 é essa. Não temerei. Isso não significa que eu não serei prudente. Mas eu não temerei. O terror não vai tomar conta de mim. Sabe por quê? Porque o terror quer acabar com a sua imunidade. O terror quer acabar com a saúde boa que você tem, com a sua alegria de comer, com a sua alegria de estar em casa com a sua família nesse tempo. Eu vou estar com vocês nas redes sociais todo esse tempo. Se Deus me permitir, o mês inteiro, ou 15 dias, ou assim que acabar isso, nós estaremos de volta com todos os nossos cultos cheios novamente. Porque o Brasil tem uma palavra de avivamento. E essa palavra não vai cair por terra. Essa palavra continua sendo a palavra que nós temos sobre o Brasil. Para esse momento é que o Brasil foi preparado. Para esse momento é que você foi levantado como profeta das nações. Não para sair da sua boca o caos, mas para sair da sua boca a responsabilidade, a palavra de cura emocional nessa hora que é tão importante para nós. Eu quero dizer para vocês, queridos, que até esse momento eu vinha num cárcere emocional grande, achando que os meus inimigos eram enormes, eles eram como gigantes, e quando eu estive fora do país, vendo o que o mundo estava vivendo, e vendo o que estava batendo à nossa porta, eu percebi que o diabo estava fazendo um terror comigo antecipado. Os profetas vivem terrores antecipados. Profetas vivem coisas antecipadas. Eles choram quando está todo mundo rindo, e eles sorriem quando está todo mundo chorando. Profetas se guiam por aquilo que a Bíblia diz, e não por aquilo que a alma sente.
Profetas se guiam por aquilo que o próprio Espírito Santo falou através dos anos. Então, Fernanda, não quer dizer que eu não vou limpar minha mão? Vai limpar sua mão. Quer dizer que você vai abraçar o povo aqui? Eu estava brigando com o povo ali agora. Vai lá, se espalha, para de abraçar, não abraça, não beija. Essa tomou uma alcada de longe, assim, ó, pô, taquei o vidro de álcool nela, falei, limpa a sua mão. Limpa os microfones todos. Isso é terror? Não, isso é cuidado que eu tenho com você, ok? Vocês estão entendendo isso aqui? Quantos estão entendendo essa palavra? Eu sei que vocês estão todos online agora esperando uma direção, esperando uma palavra. E eu não tenho uma palavra de terror para te dar, eu tenho uma palavra de cura divina para te dar, mas também uma palavra de responsabilidade, porque é o culto de mulheres, e as mulheres são responsáveis pelo lar. Então, como é um culto de mulheres, eu quis muito. Sabe quando Jesus fala assim, eu quis muito comer essa Páscoa com vocês, eu quis muito chegar hoje. Porque eu queria dizer às mulheres o que fazer, eu queria dizer às mulheres como reagir. E vocês são responsáveis pela presença do Espírito Santo dentro de casa. Vocês são responsáveis pela alegria dos seus filhos. Como assim? A psicologia não diz isso? Diz sim. Diz que quando você começa a profetizar coisas boas sobre a sua casa, diz que quando sai da sua boca sentenças de vida e não de morte, a imunidade dos seus filhos aumenta. Por que a gente chama de comfort food, o arroz com feijão, rice and beans? We call comfort food. Why? Porque as nossas mães faziam para nós, as nossas vovós faziam para nós. Então, quando nós vemos o pai ou a mãe da gente cozinhando para a gente, dá aquela vontade de comer, não dá aquela vontadinha, aquela canjiquinha do norte que a minha avó fazia. Olha a fome da pessoa aqui, ó. Aliás, não é tempo de jejuar, viu, pessoal? Não é tempo de jejuar, nós já jejuamos antes. Nós estamos jejuando há 20 anos por 40 dias ininterruptos, 40 dias ininterruptos há 23 anos. A comunidade evangélica da Vila da Penha jejua todo ano 40 dias. Há 20 e muitos anos. E foi de lá que eu vim. E nós jejuávamos por quê? Para o avivamento nacional. Jejuávamos por quê? Para que as mídias fossem abertas, para que as músicas chegassem às mídias. E durante tanto tempo nós estivemos preocupados com coisas que não eram importantes. E Deus nos leva agora, como país, o Brasil inteiro, a se reunir num momento de solidariedade, num momento de perdão, de pedir perdão nacional, um momento em que nós vamos ajudar o nosso próximo mais ainda. Nós somos missionários na nossa própria terra. E nós temos uma palavra para todos que estão trabalhando nas redes, nos hospitais, os médicos, os bombeiros, os policiais, todas as pessoas que estão no fronte dessa batalha agora. Nós, como cristãos, como igreja do Senhor, como capelães que somos, nós não temos uma palavra de morte para vocês, nós temos uma palavra de vida para vocês. Nós dizemos, para esse tempo é que nós temos peso de oração e jejum, para esse tempo que nós oramos por milagres e maravilhas e prodígios, e a nossa fé não será abalada. Nós vamos obedecer, mas nós vamos pregar em nome de Jesus, porque o Salmo 91 diz: porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. O que eu quero dizer isso para vocês agora que estão online? Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Não adianta você se recolher e continuar dentro da sua casa um inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque a batalha é na mente. A batalha agora é na sua mente. Aquele que não foi contaminado, aquele que não passou o vírus, aquele que não está na rua, aquele que está obedecendo, aquele que está com a imunidade alta, aquele que está bem, o diabo vai tentar atacar a sua mente. Para quê? Para te colocar para baixo. Eu recebi esse ataque antes dele começar agora. E eu não entendia por quê. E eu estava vindo dos Estados Unidos e eu comecei a falar: Senhor, para esse tempo foi que o Senhor me preparou 2 anos. Para esse tempo que deram tiro no meu carro, para esse tempo que bateram no meu carro, para esse tempo que eu bati de carro, quase perdi o pescoço. Para esse tempo, o diabo estava sendo um terrorista na minha mente, dizendo: vocês não podem, vocês não vão conseguir. Mas aqui estou eu de pé para dizer para vocês que aquele que não te matou antes não vai te matar agora. O Senhor é Senhor da tua casa, da tua família. E quando você reunir a sua família em casa, a sua casa vai ser provida de palavra profética. A sua casa vai ser provida de limpeza. Aleluia, as irmãs adoram limpar. Quem gosta de limpar a casa aqui? Oh, gente, como eu tenho limpado a casa, coisa linda.
Eu estou com dor nas costas de pegar as crianças, de limpar o cachorro, de limpar a casa. Quem não gostava da irmã Neura, agora não vai gostar mais um pouco, porque a irmã Neura aqui, ó, só tem neura para limpar. Amém? E para fazer a criança comer. Então, prestem bem atenção o que diz a palavra de Deus, porque se eu fizer do Senhor o meu refúgio, é Ele que é o meu refúgio, gente. Ele que é a minha habitação, a habitação da minha alma, da minha mente. Se eu deixar a minha mente ser tomada, a minha imunidade cai. Se eu deixar a minha mente ser bombardeada, gente, entendam e discernam o que eu estou falando. A minha palavra agora tem a ver com comportamento emocional, saúde emocional. Vou contar um testemunho para vocês. Porque diz assim, né? Porquanto afirmaste, eu ainda estou no 9, o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Não é a tua casa que é a tua morada, é o Altíssimo que é a tua morada. Mesmo que você esteja recolhido em casa, ou em qualquer lugar, ou no hospital. Amém? O Altíssimo é a tua habitação. Habitar é mais do que habitar um corpo ou um lugar. Habitar é pertencer. Você habita o sobrenatural de Deus. Você habita as asas do Altíssimo. Em qualquer lugar do mundo que você estiver agora, eu quero declarar sobre a sua vida uma sentença. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Essa é a sentença que eu tenho sobre a sua vida hoje. Você habita no esconderijo do Altíssimo e faz dele a sua morada. Então nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à sua tenda. Passa o sangue do Cordeiro na sua mente, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil, porquanto ele me amou, e eu o resgatarei, diz o Senhor, e eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, lhe hei de responder. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulação, eu os resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim diz o Eterno. Gente, essa é uma questão de decisão agora. Onde a fé e o medo se encontram. É algo que eu estou falando psicológico. Pastora, a senhora não está sendo irresponsável com essa palavra? Não, eu estou falando que você mesmo em casa não tem o direito de ficar doente. Eu vim aqui te proibir de ficar doente pela fé. Amém? Como é que a gente faz aqui na IPAM? Até antes do que estava acontecendo. Eu te proíbo de morrer, a gente não fala isso para o outro? Está proibido de morrer, não é? Eu acho que a gente fez pouquíssimos funerais aqui na IPAM. Falei para você, né, no dia que a senhora caiu. Vou começar a contar testemunho agora, viu? A pastora Solange teve uma isquemia, não foi? Um derrame. No meio do culto de poder da sexta-feira. Isso acontece com crente? Acontece, mas tem que ir embora. Amém? Ela ficou com um lado paralisado e começou a falar de maneira... Não foi isso, pastora Solange? E a senhora dirige o quê? O culto de oração e de poder, né? De unção e de cura divina, né? Então. E nesse dia ela estava trabalhando com libertação. E ela tinha mandado sair muitos demônios das pessoas. Vral, vral. E quem é espiritual está entendendo o que a gente está falando aqui. E veio uma seta nela. Pô! E ela caiu com um derrame e um lado dela parou. Aí nós fizemos o quê? Levamos ela ao médico. Porque nós somos prudentes. Os médicos da igreja fizeram os primeiros socorros, como tem que fazer. Deram os primeiros medicamentos rapidamente. E ela foi se tratar. E ela foi completamente curada. Está com a língua toda aqui. Fica em pé, pastora Solange, para a gente poder aplaudir o Senhor por esse tamanho livramento. Glória a Deus. Então, eu quero encher o seu coração de fé nessa noite, que foi para esse momento que Deus me preparou. Você acha que Deus me chamou para ficar cantando música o resto da vida? É muito bom adorar a Deus, eu gosto disso, mas Deus me preparou para esse momento. Para que eu pudesse ser para você um lugar de testemunho vivo, de coisas que já aconteceram comigo. Então, eu quero dizer para você que eu tive um tumor de 8 centímetros no meu ovário esquerdo. Eu sinto de Deus de dividir com você algumas coisas que eu vivi, e eu sei que a gente tem tempo para o outro culto, já está acabando o nosso tempo desse culto, mas eu tenho mais testemunho do que tempo de culto para mais tarde. Então, a gente pode até dar um time para você tomar um cafezinho,
você lavar as suas mãos, depois voltar. Eu continuo contando testemunho para você, tá bom? No meu livro tem muitos testemunhos também. Que pena que eu não fiz mais, eu tenho que mandar prensar mais os livros para você ter tempo de ler em casa ou disponibilizar pela internet de maneira que você consiga baixar gratuitamente. Mas diz a palavra de Deus assim, para mim naquele dia, Deus disse, eu estava com um tumor de 8 centímetros no meu ovário esquerdo, era um tumor hemorrágico. Eu tenho papéis que provam isso. Eu não tinha tido Isaac ainda, e eu estava no segundo aborto espontâneo, depois do Isaac, e eu tinha que ir à Inglaterra pregar o Evangelho. Nós estávamos passando um momento muito difícil na Inglaterra, onde várias igrejas estavam sendo fechadas, virando academias. Havia uma morte grande espiritual acontecendo na Inglaterra. E um pastor decidiu fazer uma reunião de avivamento, chamar alguns brasileiros. E nós fomos até lá, eu e meu pai. E nessa viagem que eu fiz, durante toda a viagem, eu não sabia, mas eu corria o risco daquele tumor hemorrágico explodir dentro de mim e eu morrer durante o voo. Eu não sabia. Eu não fui responsável, eu somente não sabia. Quando eu voltei, que eu fui procurar o meu médico, fiz a viagem, foi tremendo lá, foi um poder de Deus, muitas pessoas avivadas, curadas. Quando eu voltei, eu fui ao meu médico. E quando eu cheguei, a minha médica falou, você não podia estar aí pulando, onde você estava? Eu disse, eu estava ali na Inglaterra, eu estava ali, fui ali rapidinho. Ela disse, você é louca, você podia ter morrido. Eu falei, eu não sabia, você falou isso para mim. Você tem um tumor hemorrágico de 8 centímetros no seu ovário esquerdo, ele pode explodir e você pode morrer de hemorragia. Não se mova. Eu falei, sim, senhora. Ela disse, eu vou te operar, eu vou tirar o seu ovário, vou tirar a sua trompa. E eu quero que você fique muito satisfeita com esse prognóstico, porque era para eu tirar tudo aí, se houvesse uma hemorragia. Mas eu vou fazer assim. Eu falei, faz o seguinte, eu posso orar só mais uma vezinha, só mais uma. Deixa eu orar só mais uma vez. E aí depois você faz o exame, aí você me opera. Ela falou, tá bom, Fernanda, vai lá fazer o exame, não adianta mesmo. Aí eu orei de novo, Senhor, eu não nasci com isso. Eu não nasci com esse tumor de 8 centímetros. Eu não nasci sem o ovário esquerdo. O Senhor me deu os 2 ovários, as 2 trompas e o útero. Senhor, eu não aceito isso. Diz a tua palavra que o Senhor é o meu, meu Deus do céu, o meu refúgio, o meu socorro bem presente na angústia. E tinha algo que eu tinha que fazer. Eu fui orar no meu quarto. Eu me retirei porque eu não podia mais andar, eu não podia mais sair, eu não podia fazer exercícios, eu não podia fazer mais nada. Eu me retirei no meu quarto. E durante a madrugada, Deus falou comigo, tem algumas coisas que você precisa fazer para você ser mãe. Uma delas é perdoar a sua mãe. Pô! Eu disse, minha mãe fez nada comigo. O que você tem que fazer? E eu comecei a ser cheia de um amor tão grande pela minha mãe, comecei a chorar no meu quarto, chorar, e agradecer a Deus pela minha mãe, e comecei a dizer, Senhor, seja o que for, eu preciso perdoar minha mãe, então eu perdoo. E comecei, 2 vezes eu fiz isso, liguei para minha mãe em 2 situações, a primeira foi nessa cura, e a segunda foi antes de eu gravar o Faustão. Deus falou comigo que eu tinha que entrar num quarto, lá dentro da Lagoinha, no púlpito da Lagoinha, numa sala. E liguei para minha mãe chorando, e minha mãe disse, o que houve, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Para de chorar, Fernanda, em nome de Jesus. Aí eu parei de chorar em nome de Jesus e contei para ela o que eu tinha que fazer. Eu estava about to happen, eu estava prestes a fazer algo que era muito importante para a nação, e para a música, e para o Evangelho. Então Deus me deu essa revelação, exatamente. Então existem coisas para serem consertadas na família, que durante esse tempo de quarentena vocês vão consertar. Existem familiares que não tinham mais convivência adequada, não tinham saúde adequada. Eu quero dizer que tudo coopera para o seu bem. Que esse tempo de quarentena, alguns pais e filhos vão se reconciliar. Alguns maridos e esposas vão se reconciliar. Alguns filhos vão se reconciliar com seus pais. Ai, meu Deus do céu, tem tanta coisa para a gente fazer durante esse tempo. Você não sabe o quanto a gente pode orar esse tempo. Quanta coisa boa pode acontecer na tua vida nesse tempo. Deus não tem uma sentença de morte para você. Mas Deus tem uma sentença de vida para a sua casa, e toda arma forjada contra ti se transformará em uma arma de bênção nesse tempo. Aplauda o Senhor, só se você crer. E eu vou te contar o que aconteceu. Eu estava dormindo e de repente eu senti uma mão, e eu achei que era um sonho. Me entenda bem.
Eu senti uma mão torcer o meu ovário. Os médicos dizem que isso é torção ovariana. E eu senti no meu sonho, uma mão torceu o meu ovário. E eu acordei gritando, porque dói muito isso, gente. E dei um tapa no pastor Emerson e falei, socorro! Ai, meu ovário. Ele disse, que coisa estranha, como isso dói assim? Eu falei, alguma coisa está acontecendo. E eu fui ao banheiro, queridos. E como é um culto de mulheres, vocês homens, por favor, me desculpem a linguagem, tá bom? Vocês estão assistindo também curiosos pela internet. Eu menstruei o tumor de 8 centímetros. Porque ele se torceu para dentro do meu útero. E ele se desfez como menstruação. Você acha que eu não fui ao médico? Eu fui ao médico. O pastor me levou na emergência na hora. Não estou dizendo para você ir para o médico toda hora, só porque tem um atim, tá bom? Até, aliás, porque as emergências estão lotadas. E eu fui ao médico. E quando eu cheguei lá, ele botou a ultrassonografia e foi ver o meu ovário. Eu falei, é o meu ovário esquerdo, eu vou operar amanhã de manhã. E ele está doendo muito e eu estou perdendo muito sangue. E a médica disse que eu podia morrer, então eu vim para cá por isso. Mas eu creio que Jesus vai manter o meu ovário íntegro, porque eu tenho que ter filhos. E Deus me falou que eu vou ter filhos, eu tenho essa promessa ainda de ter filhos e filhas. E eu já perdi muitas crianças de aborto espontâneo. E aí o médico olhou e falou, Fernanda, eu só vejo a cápsula de um tumor aqui, eu não vejo mais um tumor em você. O seu ovário está no lugar, sua trompa está limpa, o seu útero, você está só no seu período menstrual regular. E eu quero dizer para você que você não tem mais o tumor de 8 centímetros no seu ovário esquerdo e que você só precisa ir para casa, dar muito beijo no seu marido, ser feliz. Esse é um testemunho. Eu não tenho mais nada. Acabei de fazer um check-up completo. E a minha médica, a doutora Mirta, minha atual médica, falou assim, Fernanda, você está de vento em popa, cuidado que você pode até ter um neném agora com 43 anos. Eu falei, então... Vamos ver lá em casa como é que está essa história primeiro, né? Então, eu quero dizer para vocês que da minha boca não sairá sentença maligna contra você. Também não sairá sentença irresponsável contra você. Da minha boca sairá uma palavra, um testemunho e uma orientação. Então, qual é a minha orientação para você, mamãe? A minha orientação para você é, lave bem seus filhos. Que isso, Fernanda? Lave bem seus filhos? Dê muito banho neles. Os lá de casa estão correndo de mim. Wash your hands, wash your children, your kids, your kiddo. Ok? Take a shower, please. O brasileiro tem mania de tomar 2 banhos. Continue tomando os seus 2 banhos por dia. Lave bem seu cabelão. Não tussa no seu irmão. Não provoque nada disso. Ok? Faça tudo o que é de bom, mas não ceda a sua mente para ser um campo espiritual de batalha nesse tempo. Eu quero dizer a vocês, mães, especificamente, criem uma programação para seus filhos. Não deixe seus filhos na frente de uma televisão que conta o que quer o tempo todo. Você é responsável por ouvir as notícias. E você é responsável por ensinar a sua casa. Então, eu quero que você, por favor, proteja os seus filhos de... notícias terríveis, de terrores psicológicos, de pessoas que adoram. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma pessoa na minha família que é o seguinte: se alguém morreu, se alguém está doente, se aconteceu alguma tragédia, se alguém foi esmagado por um trem, a pessoa sabe. Essa pessoa chega e traz a notícia com uma alegria. E fala quantos foram mortos e quantos foram destruídos. A pessoa, ela vem proclamar ela parece uma metralhadora, ela só sabe essas coisas. Mantenha-se informado, mas você é responsável pela saúde emocional e mental da sua família. Então, eu quero que você dê os passos, os step by steps para os seus filhos e para a sua casa, sem pânico, serena. Eu quero que você coloque louvores na sua casa. Eu quero que você assista a programas evangélicos. Eu quero que você ouça discos que você não ouve há muito tempo e lembre de coisas boas que Deus fez na sua vida.
Lembra de quando você foi curado disso, quando você foi curado daquilo. Traga à sua memória tudo aquilo que pode te dar esperança e divida com seus filhos grandes testemunhos. Não seja irresponsável, mas também não seja profeta do caos nesse momento. Nós temos uma proclamação para fazer nessa noite sobre a sua vida e sobre a vida de todos que estão nos ouvindo agora. Porque nós, como Profetizando das Nações, como pastores que somos, eu e o pastor Emerson, nós temos a responsabilidade com o pobre. Nós temos a responsabilidade com o menos favorecido. Nós temos como igreja uma responsabilidade de trazer informação, comida, socorro e oração. Então a igreja não vai parar de receber recursos, comida. E nessa hora, nós não vamos parar, inclusive, de pedir as ofertas e dízimo e comprar coisas também dos nossos irmãos. Porque nessa hora nós vamos fortalecer todos que estão ao nosso redor. Se você conhece um irmão que tem um restaurante, pede comida do restaurante do teu irmão que você conhece. Seja fiel às pessoas que você sempre comprou comida, roupa, tudo que você sempre fez. Peça para entregar na sua casa de acordo com o que as autoridades estão falando. Mas seja fiel à palavra de Deus o tempo inteiro. Pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porque Ele me ama. Diga comigo, o Senhor me ama. Ele não tem plano de morte para mim. Diga isso. Deus não tem plano de mortes para mim. Deus não tem plano de pavor para mim. Deus tem planos de vida. E vida em abundância. Para a minha família. Eu vou contar mais um testemunho para você e vou encerrar. A minha avó perdeu 5 bebês, aproximadamente. Meu pai é filho único de 5 ou 6 crianças que faleceram já grandes. Minha avó atravessou caminhos terríveis. E eu só descobri o ministério de cura divina dela no dia que eu enterrei o Mateus. Aquele dia que eu vi um caixão descer, eu nunca odiei tanto a morte. E naquele dia eu entendi por que a minha avó odiava a morte daquele jeito. E por que o ministério de cura divina era tão forte para ela. Naquela hora, eu olhei aquele luto terrível que eu estava passando e eu falei, morte, eu não gosto de você. Doença, eu não gosto de você. Enquanto eu estiver viva, eu vou pregar contra você. E Deus me deu uma chave naquele dia. E eu levei mais de 3 anos para compreender aquela chave. Que não me consolava. Que não me consolava. Eu dizia, Senhor, eu já sou sua ministra de cura divina. Essa chave não me dá consolo. E aquela guerra na minha mente se estendeu por mais tempo do que deveria, na minha mente. Mas hoje eu estou aqui para dizer para vocês que Deus odeia a morte. Deus odeia a enfermidade. Não está nos planos de Deus. Eu sei que o sol nasce para todos. Coisas boas, ruins acontecem a pessoas boas também. Mas você vai ficar, stand with me, você vai ficar comigo. Você vai ficar de pé na sua fé. Você não vai negociar a sua fé nesse período. A nossa quarentena será em cima do Salmo 91. E assim como eu aprendi com a Aimee Semple McPherson no século passado, os pobres receberão comida, nem que seja na porta da igreja, nem que tenham que buscar pronto. As pessoas que não têm acesso a remédios, não têm acesso a tratamento, nós vamos orar pelos médicos, nós vamos orar pelos oficiais, nós vamos orar pelos bombeiros, pelos policiais, por gente que está na frente da batalha, mas nós não seremos tomados pelo pânico, nem pelo medo.